para o Botafogo é mais favorável. Tem a questão envolvendo torcedores e é essa que também preocupa os botafoguenses neste momento. A Roberta e o Rafa estão de volta conosco aqui no Sport Center. Tudo certo aí, dupla? Tudo bem, Bruno, Breiler? Boa tarde para vocês, para o Rafa aqui ao meu lado. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Roberta? Boa tarde a você, ao Breiler, ao Bruno e ao Fã de Esporte conectado com a gente. A gente segue aqui, então, em frente ao Ministério do Interior por conta dos desdobramentos sobre a presença da torcida do Botafogo na partida de amanhã contra o Peñarol. Lembrando que ontem, então, o ministro aqui, o Nicolás Martinelli, fez um pedido formal para que essa partida seja realizada com torcida única, sem a presença, então, dos torcedores do Botafogo. E aí teve toda uma repercussão, porque a Conmebol se pronunciou, pediu, inclusive, uma resposta até 10 horas da manhã, o que não aconteceu, e, por enquanto, a decisão está mantida, ou seja, para a partida acontecer sem a presença da torcida do Botafogo. A gente conversou com uma fonte aqui do Ministério que falou que a palavra final é justamente do Ministério do Interior, que é o responsável pela segurança pública. E Conmebol, claro, e Peñarol estão conversando e pode ter, de repente, uma sugestão, segundo a nossa fonte, por exemplo, do Peñarol, falar para essa partida acontecer no estádio Centenário, que é um estádio que teria melhor acesso, né, Rafa? Diferente ali do Campeão del Siglo. Mas tudo isso também a Conmebol teria que aceitar? Ou então falar, não, a partida vai acontecer no mesmo estádio, mas com portões fechados? Ou seja, Rafa, um dia muito movimentado e essa incerteza até agora. Para muitos botafoguenses que já vieram aqui para Montevidéu, né, Roberto? Já estão espalhados pelas ruas da capital uruguaia e que estão apreensivos, sem saber efetivamente se vão poder entrar no estádio ou não, seja lá qual estádio for o jogo desta quarta-feira entre Botafogo e Peñarol. É importante deixar claro para o fã de esporte que falta um elemento importante em toda essa problemática, que é exatamente o posicionamento da Associação Uruguaia de Futebol. O jogo é da Conmebol, mas ela compartilha a organização e as responsabilidades com as confederações nacionais. Então, sim, está no regulamento da entidade que questões associadas à segurança são de responsabilidade da confederação local e do clube mandante. E quando o ministro do Interior ontem diz que, com base em relatórios de um levantamento feito pela polícia do Uruguai, não há a possibilidade de garantir essa segurança para o jogo de amanhã, automaticamente o poder público uruguaio se posiciona contrário à realização do jogo com a torcida do Botafogo no estádio. A decisão esportiva é da Conmebol. E aí ela pode, como ela própria já disse na sua nota de ontem, ou marcar o jogo para um outro estádio, ou, a primeira opção, obrigar o Peñarol e o governo uruguaio a dar essa condição de segurança para os torcedores do Botafogo. A coletiva do ministro, que seria inicialmente às 4, passou para as 5 da tarde, essa mesma fonte nos informou, e fica essa expectativa sobre os desdobramentos do jogo. Agora, mesmo deixando claro que neste momento, o poder público uruguaio não pode deliberar sobre o local do jogo, dizer onde a partida deve acontecer, essa fonte deu a entender que se o jogo for transferido para o estádio Centenário, fica mais fácil para fazer o monitoramento em relação à segurança, porque os 1.000 homens escalados para o jogo de amanhã, previamente escalados, não dariam conta, segundo ele, de aguentar as duas torcidas lá no Campeão del Siglo. Ele até informa pra gente que se acontecer no estádio atual, o problema é por conta da entrada, o local de entrada dos torcedores do Peñarol, e em caso ali de alguma confusão, seria muito difícil dispersar todos os torcedores. E só pra gente fechar também em relação a isso, que a gente perguntou pra ele, tem essa regra da Conmebol para ser avisado 8 dias antes, então caso não consiga garantir a segurança. E eles falaram, porque a gente até perguntou por que não foi avisado, então, logo depois que aconteceram os incidentes lá no Rio de Janeiro, e ele disse o seguinte, que fez relatórios, né, com base em redes sociais, coletando imagens, e por isso essa decisão só ontem, Rafa. Demorou muito para ser tomada a decisão. Na verdade, né, embora isso não seja publicamente trazido em caráter oficial, isso foi uma decisão estratégica para que, de fato, aconteça essa impossibilidade de uma reversão de quadro. É nisso que aposta, né, e se apoia o poder público aqui do Uruguai, que não haja tempo hábil para uma mudança de cenário e que se estabeleça que o jogo aconteça somente com a torcida do Peñarol, e a Conmebol já disse que ou acontece com as duas torcidas ou não acontece com nenhuma torcida. E uma situação importante é que o prazo dado pela Conmebol já se esgotou há mais de 2 horas e até agora nós não temos um posicionamento oficial nem do Peñarol nem da Associação Uruguaia de Futebol. Seguimos na expectativa e naquela ansiedade para saber o que o ministro tem a dizer logo mais, né, Roberto? Botafoguenses também ansiosos por essa resposta. Bruno, a gente volta com você.
Vale lembrar que, não é, Roberta? Bom, deixa eu ler essa tela aí, ó. Desde a última 10 anos, desde a última derrota do Botafogo por 10 gols de diferença. Foi na Copa do Brasil, então, olha só, de 2014. 5-0, né? 5 gols de diferença, 5-0. Então o Santos venceu o Botafogo. Aí assim, a vantagem em campo é enorme. E antes da gente falar mais dela, Breida, essa questão que envolve os torcedores, não é? Vale lembrar que desde a fase de grupos da competição, aqueles confrontos contra o Rosário Central, a torcida do Peñarol tem causado problemas. Isso para não voltar em edições anteriores da Libertadores ou das outras competições sul-americanas. Pois é, Bruno, e a gente tem observado no cenário sul-americano uma escalada de animosidade, de violência, principalmente quando se tratam de times brasileiros. E aí envolve novamente o racismo muitas vezes tolerado, relativizado. Isso envolve planejamento e segurança, porque também há problemas aqui no Brasil com recepção de torcidas estrangeiras, especialmente de países da Argentina. E é um momento delicado que exige também até mais do que Conmebol, mais do que CBF, envolve uma necessidade de intervenção governamental. Até como agora o Ministério do Interior no Uruguai chamando essa responsabilidade, entendendo o jogo como de alto risco pelos incidentes que ocorreram no Rio de Janeiro. Então, por tudo isso, é um momento de o governo brasileiro entrar na jogada, porque se a gente imaginar países como a Argentina, Uruguai, historicamente foram muito próximos do Brasil em questões comerciais, como no Mercosul, não é para esse tipo de animosidade seguir escalando. Pelo contrário, isso precisa ser freado agora com medidas sérias, que vão além até mesmo do futebol, no esporte como um todo, para que a gente não veja isso daqui a pouco, a ideia de torcida única em jogos da Libertadores. Verdade. Isso aí vai começar. Vai começar mesmo. Porque se começa a não tomar providência e a normalizar esse tipo de coisa, o futebol sul-americano vai perder muito. Vamos falar sobre o absurdo que está acontecendo agora, assunto muito sério, lá no Uruguai. O Peñarol e o próprio governo uruguaio estão tentando, veio muito do governo uruguaio, tá? Na verdade, da segurança lá do interior, tentando impedir a presença da torcida do Botafogo no jogo amanhã pela semifinal da Libertadores. Roda o VT e na volta o Brown entra aqui para explicar toda essa situação. Rodou. Fora de campo, o jogo de volta da semifinal entre Botafogo e Peñarol já começou. A torcida alvinegra presente no Uruguai ainda não sabe se conseguirá acompanhar a partida no Campeão del Siglo. Tudo começou quando o ministro do Interior do Uruguai, Nicolás Martinelli, publicou uma nota comunicando que a partida não teria torcida visitante. Em resposta, a Conmebol exigiu garantias de segurança para que os botafoguenses comparecessem ao estádio. Caso contrário, a partida poderia ser realizada com portões fechados ou até mesmo em outro estádio. O Botafogo também se posicionou, exigindo segurança para sua torcida acompanhar o duelo. A terça promete ser decisiva para definir o impasse. Vale lembrar que cerca de 20 uruguaios seguem presos no Rio, após a confusão generalizada antes do duelo de ida. E mesmo após a confusão, os torcedores do Peñarol tiveram entrada permitida no estádio Newton Santos, que ainda teve atos de vandalismo no setor visitante. Se dentro de campo o 5-0 deixou a vaga para a final encaminhada, fora dele o clima é de indefinição para a torcida botafoguense na busca pela glória eterna. E até agora isso está muito em dúvida. Vamos colocar o Brownie aqui na tela. Brownie, meu querido amigo, boa tarde para vocês. Essa é uma foto. Ô, Brownie, você não tá vendo a gente? Já te colocaram como um brownie de doce, que, aliás, é uma piada bem antiga com você, não é mesmo, meu amigo? E agora eu quero o meu amigo Brownie no telão. Ele sabe tudo de futebol e sabe tudo de Botafogo. Ele tá no telefone com a gente. Ô, meu amigo, como é que tá o clima aí? Fala comigo no Uruguai, como é que vocês chegaram? Você tá com medo de sair do teu hotel? Me conta tudo, amigo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, os amigos aí presentes aí, toda a galera no SBT Esporte Rio. Cara, assim, a situação nesse momento, né, acho que cada botafoguense ele tá vivendo um cenário diferente, seja aquele que veio ali, né, que foi o meu caso, o torcedor que veio para acompanhar, né, o Botafogo depois de tanto tempo numa semifinal de Copa Libertadores. Eu acho que, de sobreaviso, né, todo mundo já chegou um pouco escaldado, né, um pouco, digamos assim, com o pé atrás de qualquer coisa
pudesse acontecer. A gente já teve relatos aí de torcedores que logo no aeroporto, né, comigo não aconteceu nada, eu só tive ali um aviso da polícia, ó, evite utilizar a camisa do Botafogo na rua, né, alguns torcedores que estão utilizando a camisa do Botafogo na rua, né, estão recebendo ali alguns tipos de alguma hostilidade, né, uma cobrança no avião, né, aconteceram algumas situações em que torcedores do Peñarol cobravam ali respeito pelo Uruguai, né, como se o fato dos botafoguenses ali presentes com a camisa do Botafogo estivessem desrespeitando os uruguaios. Houve uma inversão de narrativa, uma inversão de lógica, de valores, né, nessa situação toda. Todos nós vimos, né, o que aconteceu no Rio de Janeiro, a situação absurda, né, que rolou na Praia do Recreio, os torcedores do Uruguai vandalizando, destruindo quiosques, depredando barracas, agredindo trabalhadores. Não foi um confronto, né, isso é importante se destacar, né, não foi um confronto entre torcidas, né? A gente sabe que houve um vandalismo e aqui no Uruguai a impressão que dá é que a imprensa, a opinião pública, todo mundo abraçou essa ideia de que a torcida do Botafogo ou os cariocas, né, arrumaram uma emboscada para torcedores do Uruguai e eles são vítimas. Então isso acaba ocasionando consequências. Poderíamos ter o jogo tranquilamente, mas eu acho que o próprio Peñarol e o governo uruguaio estão colocando uma lenha na fogueira para fazer com que as coisas virem errado. Acho que a ideia do torcedor botafoguense, do jornalista que veio para cá cobrir, é essa. Peñarol e governo do Uruguai, eu acho que estão fazendo de tudo para que o ambiente seja o pior possível em termos de segurança, sabe? Isso é o mais louco de tudo, né? Eles estão tentando criar um ambiente hostil e, assim, o Big Boss lembrou muito bem aqui, Brownie, no meu ouvido, ele falou o seguinte, o último culpado de tudo isso é a torcida do Botafogo. Ela não entrou em confronto com a do Peñarol, ela não fez emboscada, ela não teve nada a ver com nada. E é a que está mais sofrendo as consequências. A gente está falando a gente está falando de caminhar com a camisa do Botafogo, está sendo uma afronta no Uruguai. Porque foi o que você falou, Brownie, a narrativa que eles levaram aí, na apuração que eles fizeram e levaram aí para os meios de comunicação do Uruguai, é de que a população encontrou pessoas falando sobre o que aconteceu na praia, envolvidas, e falando, nossa, nós fomos, olha o que a gente sofreu, a polícia aqui é despreparada. Teve uma falha de segurança? Sim, a gente vê uma falha quando a gente vê um policial entregando um cacetete para um cidadão comum para tentar pegar um uruguaio. Isso é uma falha de segurança. Mas a gente entende que a origem do problema não foi confronto de torcida e também não foi pela falha de segurança. O início do problema foi o vandalismo deles. E é essa narrativa diferente que está levando aí um problema para vocês. Agora, Brown, eu queria saber o seguinte, qual a informação que você tem em relação a vai ter a torcida do Botafogo, não vai ter a torcida do Botafogo dentro do estádio? A Conmebol já pediu que sim, o Botafogo também já se posicionou querendo. E como é que está o que estão falando por aí sobre isso? Cara, o que se fala, Fernandinha, é que nesse momento, na verdade, são três partes nessa situação, né? O Botafogo querendo o básico, né? Que foi o que aconteceu, né? No jogo entre Botafogo e Peñarol no estádio Newton Santos. A torcida do Peñarol entrou normalmente. Não teve nenhuma sanção à torcida do Peñarol sobre não entrar no Newton Santos. Pelo contrário, entraram e depredaram todo o setor sul do Botafogo, os que não foram presos, né? E aqui nesse momento, a gente tem o Peñarol fazendo de tudo para que não haja, né, torcida do Botafogo presente no local, para que seja apenas a torcida do Peñarol. Inclusive a informação da imprensa uruguaia aqui, ouvindo, né, as rádios, né, em TVs uruguaias, de que eles estavam querendo vender ingressos para a torcida do Peñarol no setor destinado para a torcida do Botafogo. Então, como a gente falou, são vários casos, pequenos exemplos de como o Peñarol, né, e o seu presidente, que já foi um presidente também de torcida, de Barra Brava, esse presidente do Peñarol atual é um antigo torcedor que ia para esses conflitos, né? Então dá para perceber, né, dá para explicar, né, um pouco esse comportamento, fazendo de tudo para que o ambiente seja terrível assim, para o Botafogo. Só que está no regulamento. Já que tivemos torcida visitante no Brasil, temos que ter no Uruguai também. E isso abre um precedente muito perigoso, né, para que se tenha torcida única, né? E o mais legal da Libertadores para o torcedor que acompanha é a viagem, né? Você poder acompanhar o seu time fora do país. Isso abre um precedente terrível, né? E pode ser um legado terrível que o Peñarol constrói para a própria competição. A grande questão é, nesse momento, o Botafogo aguarda, o botafoguense aqui presente em Montevidéu também aguarda, e existem três possibilidades, né? Que a primeira, do Botafogo ter a sua torcida presente, mas o ministro, né, do Uruguai, né, de Relações Interiores do Uruguai, afirmou que não tem, não garante a segurança do torcedor, ou portões fechados, né, ou então uma mudança de estádio,
E o que eu soube é que essa mudança de estádio ela pode acontecer tanto aqui no Uruguai, que eu acho improvável, porque o Centenário, inclusive eu acabei de visitar o estádio Centenário Montevidéu, o gramado está precário, está sem baliza, estão rolando obras, né? Então eu acho que para ter um jogo em 24 horas não vai rolar. Torcida alvinegra é o seguinte, o que estão fazendo com o Botafogo lá no Uruguai é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. A diretoria do Peñarol não quer deixar os torcedores do Botafogo entrarem no estádio. Por quê? Porque vocês mesmos, o próprio torcedor de vocês, vieram aqui no Rio de Janeiro, quebraram tudo e mesmo assim a diretoria do Botafogo permitiu que os torcedores do Uruguai, né, entrassem no estádio para apoiar o time do Peñarol. E agora o torcedor do Botafogo que tem que pagar. Isso é uma vergonha. A Conmebol, é claro que a Conmebol não aceitou essa pouca vergonha. Estão fazendo com o Botafogo é uma tremenda de uma sacanagem. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. John Textor tem que entrar lá, tem que interferir. Alguém tem que deixar que os torcedores do Botafogo entrem no estádio Del Sigo. Essa que é a verdade. Estou injuriado com tudo isso que está acontecendo. Sempre quando esse Peñarol chegar aqui no Rio de Janeiro para jogar, torcedores do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, né, de qualquer time que seja, temos que se unir contra esses caras, porque esses caras são vândalos, né? Cerca de 20 a 25 torcedores ainda estão detidos aqui no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, então assim, a polícia, né, tomou conta do caso e assim, esses caras têm que voltar para o Uruguai e tem que ficar presos. É na cadeia que esses caras merecem estar, esses vândalos. Essa que é a verdade. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.